Olá pessoal, tudo bem? Bom final de semana, eu aqui Joyce Hasselman e vamos lá a pergunta que o Brasil se faz. Luiz Inácio Lula da Silva, o homem já condenado pelo juiz Sérgio Moro, o homem já condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o homem que recebeu uma negativa do STJ na semana passada, incluindo a negativa para um habeas corpus e também a possibilidade, a certeza, o aval que o STJ deu para que a prisão possa acontecer assim que os embargos forem julgados. Quais são as possibilidades de Lula? Mesmo com tudo isso, Lula ainda pode se safar? Sim. Lula ainda pode se safar e ele tem dois planos para isso. E eu vou contar para você quais são os planos de Lula, da defesa de Lula, planos que acontecem aqui no Brasil e planos que acontecem fora do Brasil. Há dois caminhos para o pai do Petrolão e o pai do Mensalão, já condenado à cadeia, fugir da prisão. O primeiro caminho, é o que ele está tentando aqui, é o caminho caseiro, né? É o caminho dentro de casa, no STF, né? A nossa Suprema Corte, que muitas vezes atua como a Suprema Corte pró-bandidos. E esse atuar pró-Lula agora será a Suprema ou o Superior Tribunal de Lula. E o outro caminho é via Corte Interamericana, Comissão Interamericana, entrando nas questões dos direitos humanos e usando o Pacto de San José da Costa Rica. É difícil entender, não é não? Eu vou explicar para você tintim por tintim. Primeiro vamos à solução caseira. Qual seria a solução caseira pós-negativa do STJ? É conseguir que o STF mele a prisão de Lula. Como? Carmen Lúcia já disse com todas as letras que não vai pautar a questão da rediscussão da prisão em segunda instância. Isso já está definido, fato definido, pronto, acabou. Os ministros pró-Lula, aqueles que correm pelas beiradas, estão dando um jeito de dar um nó em Carmen Lúcia. Como fazer isso? Pautar um outro assunto que não tem a ver com Lula envolvendo a prisão antes da execução completa, né, dos recursos todos, antes de buscar os recursos até a última instância, 30 anos de recursos, mas de uma outra pessoa, um outro condenado, alguém que nada tem a ver com Lula, só que se houver uma decisão positiva para um outro condenado, esta decisão pode ser aplicada a Lula. Esse é um assunto complexo, não é um assunto fácil de resolver, mas vindo do nosso Supremo, um Supremo com Dias Toffoli, Lewandowski, Gilmar Mendes, tudo é possível. Então, sim, há um risco. O outro risco, né, e esse é ainda maior, né, é uma possibilidade ainda maior de Lula conseguir escapar da cadeia, é tentando se agarrar nesse pacto de San José da Costa Rica, tentando provar, que nós sabemos que é mentira, que ele é um preso político, um perseguido político, uma vítima da justiça, uma vítima de lawfare. No ano passado eu contei para vocês um pouquinho sobre essa estratégia de usar o lawfare como técnica para defender o Lula, que seria aí a união, né, da justiça, uma série de mentiras nos tribunais para condenar um coitadinho. E Lula tem dito sempre e reafirmou agora, durante a semana passada, que é um preso político. Vou botar um trechinho, né? Ou será um preso político, né? Eu vou colocar um trechinho aqui do vídeo que ele postou nas redes sociais para você ver. Olha só, gente, o que disse o condenado. Se não provarem R$1 na minha conta, se não provarem dinheiro na minha conta, se não provarem uma telha na minha conta, eles terão que arcar com a responsabilidade, terão que me considerar preso político. Por quê que ele está fazendo esse discurso? Qual é a lógica? E você vai entender no final desse vídeo. A lógica é justamente tentar levar esse caso para a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, os comitês internacionais que podem analisar os abusos contra civis, os abusos políticos, né, nos países. E a grande sacada disso, que ninguém está falando, mas que eu vou te contar, só quem me acompanha sabe disso, é porque Lula está tão esperançoso
nesse comitê, nessa Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Vamos lá, gente. O presidente da Corte Interamericana dos Direitos Humanos é ninguém mais, ninguém menos que o jurista Roberto de Figueiredo Caldas. E aí você diz que tem alhos a ver com bugalhos. É porque ele é brasileiro? O que tem a ver se ele é brasileiro se não é brasileiro? Né? Ele foi eleito para ficar até 2018, de 2013 a 2018. Não precisa ser um gênio da investigação para você descobrir quem é este Roberto Caldas, ou Roberto de Figueiredo Caldas. E aí, rapidinho, você vai lá no Wikipedia, simples, você descobre um pouquinho da carreira do Roberto Caldas. Né? Ele que foi formado na UNB, tá aqui, ó, gente, Wikipedia. Tá sujinho aí meu telefone, cheio de maquiagem. Wikipedia, tá aqui. Formado na UNB, advogado militante desde 1984, né? Membro da OAB, palestrante, conferencista, ligado à Comissão de Direitos Humanos e Direitos Sociais, pauta do PT, sempre pauta do PT. E foi presidente da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas entre 2002 e 2004. Até aí você me diz, tá, mas daí, tudo bem. Qual é o problema dele gostar de direito trabalhista, direito humano, dessa pauta mais à esquerda? Eu vou chegar lá. Na sequência, do currículo, da carreira, deste presidente da Corte Interamericana, está o seguinte: integrou o grupo da Reforma Trabalhista e Sindical do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República entre os anos de 2003 a 2004. Quem estava lá entre 2003 e 2004? Lula, né? Também a Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República. De novo, da Presidência da República. Quem estava lá entre 2003 e 2007? Lula. Depois ele integrou de novo entre 2010 e 2013. Ou seja, já pegou o governo Dilma. Esteve na Comissão de Ética Pública da Presidência da República, de novo, entre 2006 e 2012. Né? Toda a atuação, depois ele foi eleito aí em 2013, né, para a organização, essa Organização dos Estados Americanos, para essa Corte, né, Interamericana. A questão, gente, é o seguinte: eu não coloco em suspeição o caráter, né, do presidente da Corte Interamericana, mas os fatos são os fatos. Ele esteve ligado durante toda a sua vida política, a sua vida de advogado, ele esteve ligado às questões políticas também ligadas ao PT. Né? Foi aí um militante, participou, como você viu aí, de vários trabalhos ligados à presidência da República, enquanto a presidência estava nas mãos do PT, enquanto a presidência estava nas mãos de Lula, enquanto a presidência estava nas mãos de Dilma. Então, não dá para dizer que Roberto Caldas é simplesmente um isentão comandando a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. E aonde mora o perigo? Aonde está o risco? Né? Justamente em levar para lá, para fora do Brasil, né, para a Comissão Interamericana, essa conversa de que Luiz Inácio Lula da Silva é um coitadinho, é um pobrezinho, é um perseguido, é vítima de lawfare. O que diz o pacto de San José da Costa Rica? Eu vou abrir agora para a gente ver juntos aqui, para você entender o quanto é complexo, né? Esse tratado, esse pacto de San José, esse tratado aí que baliza a Convenção Americana dos Direitos Humanos, tá? Esse pacto prevê os deveres e os direitos protegidos dos estados e dos cidadãos, né? E ele é como se fosse uma corte que pudesse rever decisões tomadas nas cortes dos países que fazem parte desse pacto, que sejam consideradas errôneas. Decisões que sejam consideradas de perseguição, decisões que transformem cidadãos de bem em presos políticos, porque aí eles entendem que se o preso é político, é uma ditadura. E é isso que querem vender lá fora, para um bando de desavisados
que acha que o Lula foi o grande pobrezinho que ajudou a salvar a nação brasileira, que foi o coitadinho miserável que saiu lá das brenhas do Nordeste e chegou no Brasil para lutar pelo povo brasileiro. É uma gente completamente fora do entendimento do que está acontecendo aqui. Junte-se a isso alguém que sabe o que está acontecendo aqui, que é o presidente dessa corte, mas que teve ligações durante muitos e muitos anos com o governo do PT, trabalhando aqui e ali, é bem verdade, mas esteve dentro do governo, em órgãos ligados à presidência da República. Então, minha gente, é algo grave que nós temos que pensar, repensar e que nós temos que nos preparar. A defesa de Lula vai usar alguns argumentos, além do lawfare, dessa questão dele ser um perseguido político, dele ser de toda a justiça está atuando contra ele, do Sérgio Moro atuar junto com o TRF4 e com outros juízes, né, para perseguir o Lula, além dessa coisa toda, eles vão usar mais dois argumentos, né? E entre esses dois argumentos, né, os dois argumentos são manipulação de dados, eles vão dizer que os dados foram manipulados para condenar Lula pelo triplex, que não há nenhuma prova, absolutamente nada, e que tudo foi feito com base numa declaração, com base em delações de uma pessoa que também fazia parte desse pacto contra Lula. E a outra é o tempo que foi usado no Tribunal Regional Federal da 4ª Região para os advogados, a defesa e para a acusação, né? Então, a turma de Lula vai dizer que não teve o mesmo tempo. Não teve o mesmo tempo e, por isso, tecnicamente, o julgamento tem que ser invalidado. E há um terceiro argumento que eles também vão usar, que é o fato dos 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região terem o mesmo entendimento, de ninguém ter pedido vista e de todo mundo, né, ter seguido o relator com 12 anos e 1 mês de prisão para Lula. E eles vão dizer que, como o caso é complexo, como no direito não há uma matemática, né, absolutamente exata, seria impossível os 3 desembargadores terem estudado o processo, estudado as leis e todos chegado à mesma conclusão de que ele mereceria 12 anos e 1 mês de cadeia. Que deveria haver uma divergência, 12 anos, outro 12 anos e 5 meses, o outro 9 anos, não sei o quê, mas que deveria ter havido uma divergência, que pelo fato de não haver divergência, segundo que eles vão levantar, né, na Comissão Interamericana, no Comitê Interamericano, por não ter havido divergência, a defesa de Lula vai alegar que tudo estava combinado entre os desembargadores e que o julgamento não foi um julgamento justo e que é tecnicamente questionável. Então, minha gente, para quem acha que o jogo acabou, eu digo para você, não acabou. O jogo só vai acabar quando o Lula estiver definitivamente preso, quando a gente tiver mudanças de fato na política e quando a gente tiver mudanças de fato dentro do STF. Quando a gente souber o que está acontecendo, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil. Porque pelo Pacto de São José da Costa Rica, até questões constitucionais, né? Até a nossa Constituição pode ficar embaixo do Pacto de São José da Costa Rica, né? Justamente porque esses países todos que assinaram, né, esse pacto têm esse acordo. Seria o grande tribunal dos tribunais, o tribunal de toda a nossa lei, né, para corrigir qualquer problema que haja em qualquer um desses países de perseguição, etc. e tal. Lula tem um plano, ele não vai desistir. E esse discurso que ele tem feito, dia sim, dia também, dizendo que não há provas contra ele e que se não há provas ele é um preso político, é justamente pavimentar o caminho para chegar lá na Corte Interamericana e para usar o Pacto de São José da Costa Rica para produzir injustiça. E seria a maior injustiça de todas contra o povo brasileiro. A maior injustiça é ver Lula livre. Lula tem que ser preso, trancafiado e todo o dinheiro roubado do povo brasileiro devolvido de alguma forma. É isso, pessoal. Tô trazendo para vocês os bastidores do que está acontecendo. Ninguém te falou isso. Certamente agora vão começar a falar, mas você já sabe que comigo aqui a informação é a informação de fato e o que há por trás dela.